Fim de semana, relaxadão aí, tranquilo, até porque não tem jogo do Vasco, mas a gente aqui não para. Eu vou te deixar muito bem atualizado, com informações exclusivas aqui do canal, então fique ligado, depois da vinheta eu volto com muito mais informações. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também, na descrição desse vídeo, tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Beleza, galera ligada aqui nesse Boletim AV especial de sábado, trazendo muita informação para você ligado. Eu sei que você tá aí tranquilo, relaxado nesse sabadão, mas eu vou te deixar atualizado e por isso eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado através do YouTube e compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Boletim AV está imperdível e com muitas informações nesse sabadão. E eu já começo falando do Vasco, que entra em campo na segunda-feira, 8 horas da noite, estádio Kleber Andrade em Cariacica, contra a equipe do Volta Redonda, quinta rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. E o Vasco, que vem trabalhando o seu time para essa partida, treinou hoje no CT Moacir Barbosa e faz mais um treinamento amanhã, domingo. O Vasco treina aqui no Rio de Janeiro e logo depois do treino, na parte da noite, o time viaja para o Espírito Santo. Deve chegar aproximadamente, muita gente perguntando a gente, entre 11 e meia-noite, o Vasco deve chegar no aeroporto de Vitória, Espírito Santo, junto inclusive com a delegação do Volta Redonda, que também vai no mesmo voo do Vasco, chegando lá para ser recepcionado pela torcida capixaba. O Vasco, que fica na capital capixaba e na própria segunda-feira vai para o estádio Kleber Andrade em Cariacica, em viagem de ônibus. Uma informação importante, como eu já disse, o Vasco vem trabalhando, o técnico Maurício Barbieri tenta definir a equipe que vai a campo, até porque ele pode ter sim um grande reforço para essa partida. Trata-se do volante Jair, isso mesmo, ele já está liberado e pode ser opção para o técnico Barbieri. Se ele vai começar o jogo ou não, é a opção do treinador, mas ele deve ser o titular da equipe contra o Volta Redonda nessa segunda-feira. Quem não vai nessa viagem é o argentino Luca Orediano, fica no Rio de Janeiro, ainda fazendo um trabalho de fortalecimento físico, e aí é esperado nas próximas rodadas para que Luca Orediano faça sua estreia de forma oficial no jogo oficial do Vasco. Vai ser muito importante esse jogador. Com isso, o provável time do Vasco para esse jogo contra o Volta Redonda deve ser o seguinte: Ivan no gol, Pumita na lateral direita, a zaga com Robson e Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, há algumas dúvidas, mas deve ser o seguinte: Zé Gabriel, Jair e o Nenê. E lá na frente, Gabriel Peck, Figueiredo ou Egnaldo, e lá como centroavante, Pedro Raul. Esse o provável time do Vasco para o jogo contra o Volta Redonda. Oi, Emerson, apenas para atualizar que Nenê estará de fora, ele não vai viajar, está sendo poupado. E uma dúvida em relação a Luca Orediano vai ser definido somente amanhã. Amanhã sim que vai se saber. O gringo melhorou muito, estava com muitas dores musculares, mas ainda não está 100%. Quem volta é Jair. Jair está confirmado. Portanto, Nenê está de fora, Orediano só se define amanhã. E aí, torcedor, gostou dessa escalação? Não gostou? Queria outro jogador? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua participação e a sua opinião aqui nesse Boletim AV. E profissionais do scout do Vasco estão na Argentina e também na Colômbia acompanhando, por exemplo, o Sul-Americano Sub-20, onde o Vasco tem pelo menos um representante, que é o Marlon Gomes,
Tinha também o Andrei Santos, mas já foi negociado com o Chelsea, mas os profissionais do Vasco estão analisando outras seleções, outros jogadores, até porque é uma grande safra não só do Brasil, mas como do Paraguai, da Colômbia, até mesmo na Argentina, que foi eliminada, também tem alguns bons jogadores, Uruguai, então o Vasco também já de olho nesse mercado sul-americano para jogadores sub-20. E a outra situação na Argentina é também vendo vários jogadores, inclusive ontem esses profissionais do Vasco assistiram a partida em que o Huracan venceu o Defensa e Justiça na abertura do campeonato argentino. O Huracan venceu o Defensa por 4-2 e um dos gols marcados, o primeiro inclusive da partida, foi do volante, jovem volante de 21 anos, Sebastián Reyes, do Huracan, que o Vasco está de olho nessa possibilidade até de fazer uma proposta por esse jogador, que já chama atenção não só do mercado argentino, mas também com o mercado sul-americano e europeu. O jogador tem passagens pela base da Argentina e chama muita atenção pela questão da saúde, é um jogador muito intenso de marcação, que seria ali como se fosse o camisa 5 do Vasco se for contratado, e o Vasco observando esse jogador, entre outros, do futebol argentino. Por falar nisso, o Vasco ainda segue nas negociações relacionadas ao zagueiro Manuel Capasso, jogador de 26 anos que pertence ao Tucumã da Argentina. Inclusive, o Tucumã vai jogar uma partida contra o Boca Juniors e não relacionou esse jogador, zagueiro Manuel Capasso, para essa partida, o que deixa ainda um pouco mais claro essa situação, o que o Vasco está muito perto de conseguir a contratação desse jogador junto ao Tucumã. As bases da negociação ainda não são muito bem esclarecidas, mas o Vasco deve fazer uma proposta para ficar com 50% dos direitos desse jogador, fazendo uma parceria com o Tucumã em uma eventual venda futura. Então o Vasco muito perto de anunciar a contratação de Manuel Capasso como novo zagueiro do Vasco. E olha, até agora o Vasco já fez 10 contratações e com a aquisição do Léo Jardim, goleiro que veio do Nice da França, o Vasco ultrapassa a marca de 100 milhões em investimentos para contratações de jogadores para essa temporada, e esse valor vai aumentar, até por conta dessa situação do zagueiro Manuel Capasso, em que o Vasco vai aportar uma grana e pode até ver outros jogadores, por exemplo, como o próprio Sebastián Reyes, que o Vasco está observando, ou até mesmo outros nomes. O Vasco está investindo pesado no mercado em busca de contratações e já passou esse valor de 100 milhões de reais. E essa questão de milhões, a gente também pode trazer uma nova informação aqui. O Coritiba hoje anunciou de forma oficial a contratação do volante Bruno Gomes, que estava no Internacional de forma definitiva. O valor dessa negociação gira em torno de 5 milhões de reais. E o Vasco, na negociação que liberou o Bruno Gomes para o Internacional, manteve 50% dos seus direitos e por isso vai receber 50% desse valor da venda de Bruno Gomes do Internacional para o Coritiba. E para fechar esse boletim especial de sábado, um convite muito especial. Amanhã, 10 horas da manhã, aqui no canal Atenção Vascaínos, vamos ter uma entrevista especial e exclusiva com um membro da comissão técnica do Vasco. Importantíssimo você ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, você vai ficar sabendo 10 horas da manhã aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que é importante você ser inscrito no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like nos vídeos, é só compartilhar, copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Boletim AV está rápido, dinâmico, informativo e muito bem atualizado para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de sábado, como eu disse, convite especial, 10 horas da manhã, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!